Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, capítulo 10 do Evangelho de Lucas e capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Mas antes vamos orar pedindo a orientação do Senhor para que possamos absorver tudo aquilo que Ele tem a nos falar e que o nosso coração realmente possa transformar isso em algo que nos aproxime do nosso Senhor Jesus. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante da Tua Palavra para buscar o Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Nós Te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que brota isso no nosso coração e que esse desejo possa crescer cada vez mais em nós. O nosso objetivo seja, conhecendo a Tua Palavra, transformar o nosso coração e que nós possamos cada vez mais parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo então o propósito que o Senhor tem designado para nós. Por favor, toma cada momento aqui que nós vamos ler, estudar, falar e depois meditar, para que possamos caminhar nessa direção e que Seu Espírito esteja sempre sobre nós, nos direcionando. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar uma primeira passagem do capítulo 10 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Mas se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então até aqui a palavra de Deus. Esse texto ele começa, falando depois disso. Depois disso o quê? O que nós vimos então no encontro passado, Jesus indo ali por Samaria. Nós dissemos que é a última vez então que Jesus sai da Galileia para ir em sentido de Jerusalém, para cumprir então seu propósito final. Portanto, também a última vez que Jesus passava ali por Samaria. Nós estamos dizendo a última vez porque nós entendemos que essa passagem não tem a ver com a passagem da mulher samaritana, que a gente estudou em João, capítulo 4, quando estudamos João, que é outra passagem. Então Jesus, quando ia para Jerusalém, muitas vezes, ao invés de fazer o caminho que os judeus faziam, que era contornando Samaria, um caminho mais longo, mas eles faziam pela hostilidade que eles tinham com os samaritanos, Jesus não fazia isso, ele passava por Samaria. E aí nós vimos naquele momento, nesse estudo que fizemos a semana passada, que houve ali uma rejeição do povo em um dos vilarejos. Inclusive Jesus repreende João e Tiago, porque João e Tiago, ao serem rejeitados, se ofendem, querem queimar ali, querem que desça fogo dos céus ali para consumir aqueles habitantes. Jesus os repreende, porque Jesus não veio para isso, Jesus veio para a salvação. E depois tem aquele diálogo com o mestre da lei e com outros que queriam seguir Jesus, e Jesus explica o preço que é segui-lo. Então, depois dessa passagem, começa essa daqui. Outro dado importante, nós estudamos, quando vimos o capítulo 6 de Marcos, o envio
dos discípulos de 2 em 2. Lá Marcos, no capítulo 6, indica que Jesus enviou os 12 de 2 em 2. Há semelhanças no envio, podendo até ser que fosse o mesmo envio. Nós vamos trabalhar com a hipótese que aqui é outro envio, quer dizer que ele enviou os 12 lá no primeiro momento e aqui são outros 72 sendo enviados. Ele até fala, designou outros 72, então provavelmente outros. Mas, indiferente disso, o importante é entender o que o texto quer dizer para a gente. Mas nós vamos trabalhar com essa hipótese que é outro envio. E aqui Jesus então diz, né? Eu vou os enviar de 2 em 2 para que vocês vão adiante de mim. Vocês vão primeiro, vocês anunciem, vocês façam o papel de um enviado, de um apóstolo, né? A função do apóstolo, da palavra apóstolo na época de Jesus era isso, alguém que ia antes preparar a chegada do rei ali para o local. Então que eles fossem enviados antes de Jesus para preparar a estada dele. E Jesus fala algo interessante aqui no versículo 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Naturalmente a gente vai entender aqui que a nossa oração é sempre orar por mais pessoas que queiram levar a palavra do Evangelho para todo mundo, mas uma aplicação que eu penso aqui é mais até abrindo agora o cenário para os gentios, abrindo o cenário para os não-judeus, porque aqui eles estavam provavelmente nessa região de Samaria ainda, para trazer esse conceito para os discípulos. Não é só para os judeus agora, nós vamos começar a abrir. Primeiro, sempre Jesus deixou claro isso para eles, nós vamos ver no livro de Atos que sempre eles levam para os judeus primeiro, mas também agora o caminho da salvação, o caminho do reino dos céus é aberto para todo mundo. Então a colheita é muito grande, não é só uma colheita direcionada aqui em Israel, é muito maior do que isso. Só que infelizmente os trabalhadores são poucos, porque até então a verdade do Evangelho não alcançava outras nações. A verdade da palavra de Deus não alcançava. Então, se a gente pensar no Antigo Testamento, somente Israel tinha acesso aos oráculos de Deus. Romanos vai até falar isso, que isso era uma vantagem dos judeus. Eles tinham a palavra de Deus com eles. As outras nações não. Então, são poucos trabalhadores que tinham ainda eram poucos trabalhadores que estavam capacitados ali na época, né, para espalhar a mensagem do reino. Principalmente essa questão do reino, porque apesar de estar vindo aqui no Novo Testamento um conceito fechado e agora aberto de reino, se a gente estudar toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, a palavra de Deus já indicava para o reino dos céus. Nós vamos até hoje, mais para frente, falar um pouquinho de profecias de Isaías e Ezequiel, que vamos direcionar para isso. Então, Jesus fala, orem por isso, orem para que realmente agora a quantidade de trabalhadores aumente. E vocês tenham isso, e eu acho que Jesus plantando uma sementinha no coração deles também. Recebam esses trabalhadores, porque vai ser muito grande a colheita. Não vai ser uma colheita só aqui em Israel, não. É uma colheita que hoje a gente sabe, é uma colheita do mundo inteiro. Eles não sabiam na época, mas hoje nós sabemos. O Evangelho alcança o mundo inteiro. A colheita é muito grande, precisa de muito. Nunca vai faltar trabalhador. A gente sempre tem que orar por mais, porque sempre que tiver trabalhador vai precisar, porque é muita gente a ser alcançada. O número dos escolhidos aqui é muito grande. Então vai sempre precisar. E Jesus está trabalhando esse conceito neles. Para a gente acho que fica também essa mensagem. Orarmos por mais trabalhadores. Sermos trabalhadores e orarmos por mais trabalhadores também, porque é muito grande a colheita. Deus abre hoje o reino dos céus para todos os povos, raças, tribos e nações. Nós devemos, né? Mateus 28 vai dizer isso, que a gente tem que ir, né, e apresentar o Evangelho para todo o povo, raça, tribo e nação. Essa é a nossa grande comissão. Mas ele apresenta aqui que não vai ser simples, né? Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Então, ou seja, vai ter uma tensão aqui, da mesma forma que um cordeiro é atento para um ataque de um lobo, vai ser algo aqui tenso. Mas também com suprimento, porque olha que ele fala, não leve nem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, ou seja, vocês vão ter que confiar na provisão de Deus, não saúdem ninguém pelo caminho, ou seja, sejam atentos à missão, não fiquem se desviando, não desviem a atenção de vocês, tenham um propósito, o propósito é ir para aquela cidade, evangelizar, preparar aquela cidade ali para a chegada do rei, então sejam atentos, tenham o propósito definido.
Fiquem na casa de quem receber vocês com paz. E quem receber vocês, vocês vão chegar, vocês vão oferecer a paz, né? Então bate ali na porta daquela casa, a paz seja com vocês. Se vocês, se for uma casa de paz, vai receber, se não, não, né? E um dado importante aqui, eu acho que são duas aplicações, né? A paz hoje é algo que a gente procura no mundo, e a gente sabe que a verdadeira paz só há nos filhos. Pessoas podem até dizer que tem paz aqui, não sendo filhos de Deus, dizendo, né? Mas é uma paz que não é a paz perene, a paz eterna. Só há paz, a paz eterna, para um filho, porque no Pai e no primogênito, Jesus, é onde nós podemos encontrar essa paz. E como a gente tem estudado aqui, quem é filho recebe, né? Eles aqui ainda não tinham esse conceito, mas muitos deles aqui eram pessoas que já estavam ali caminhando para... A gente falou até sendo aqui Samaria, nessas cidades que eles iam, a gente sabe que apesar de serem samaritanos, um povo misturado, alguns deles ainda nutriam esse desejo da chegada do Messias, como vimos no caso da mulher samaritana e de todo o povo que ela evangelizou. Eles tinham, então essa pessoa que espera o Messias, nesse momento aqui, dessa passagem, eram aqueles que provavelmente não tinham a paz presente, por serem dominados pelos romanos, mas tinha a paz da esperança do Messias. E eles estavam levando a chegada do Messias. Então aqueles que tinham isso iam receber. Lógico, eu quero, vem cá. É o que eu espero, é o que eu desejo, como a mulher samaritana. Então fique na minha casa. Agora aqueles que não, né? Que só queriam destruir Roma, arraigados nas coisas desse mundo, não iriam recebê-los. E essa paz é isso, só há quem tem essa esperança. Nós podemos sofrer todo tipo de aflição aqui, mas quando a nossa esperança está alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, teremos paz, indiferente de sermos cordeiros enviados para o meio de lobos, ou seja, correndo todo o risco, né? Seremos pessoas e teremos paz. Então fiquem na casa deles, só que assim, se eles não receberem vocês, que a paz volte para vocês. E aqui eu penso em duas possibilidades. Primeiro, fique em paz, sua missão foi cumprida, você tinha que ir lá falar. Se a pessoa recebeu ou não, não cabe a você, tenha paz. Não fica assim, puxa, não estou evangelizando, eu estou evangelizando, mas ninguém está sendo salvo, não está fluindo, o número dos escolhidos não está crescendo. Não é o nosso propósito. Nosso propósito é falar. Deus vai agir na vida de cada um, se a pessoa vai receber ou não a palavra da salvação. Tenha paz nessa direção, a sua missão foi feita. E segundo, tenha paz para não se irar. Na passagem anterior a gente viu Tiago e João sendo agressivos, né? Eles foram rejeitados e falou, desce fogo aí sobre eles, tenha paz. Foi rejeitado, que a paz volte para vocês e você não deixa a ira tomar o seu coração, fique em paz. E isso vai acontecer, muitas vezes a gente vai falar, nós somos cordeiros sendo enviados para o lugar de lobos, nós vamos falar do evangelho, vamos ser zombados, e não vamos poder falar para cair fogo dos céus lá para consumir aquela pessoa. Pelo contrário, a paz volta para a gente. Nós temos que ter essa condição. E eles falam, fiquem na casa dessa pessoa, não fiquem mudando de casa, usem a casa como base. E uma coisa importante, não se sentam coitadinhos na casa da pessoa, ou que a pessoa está fazendo um favor. Olha o que Jesus fala, pois o trabalhador merece o seu salário. Você está ali fazendo a coisa mais importante para aquela pessoa, você está levando o reino dos céus para aquela casa. Nada mais justo do que aquela casa te acolher e te suprir, porque você levou o maior tesouro para o mundo, para aquela casa, que é o reino dos céus. É o que Jesus estava falando aqui, por exemplo, quando a gente recebe um missionário na nossa casa, recebe uma pessoa em nome de Deus, nós não estamos fazendo favor para ela não, gente. Nós não estamos usufruindo dos nossos recursos para dar para ela não, é justo, ela está trazendo o maior tesouro para dentro da nossa casa, que é a paz, que é o reino dos céus adentrando aqui conosco, uma pessoa cheia do Espírito, junto com nós. Se nós formos cheios do Espírito, vai ser uma
explosão, né? Senão a gente vai estar recebendo. Se a gente ainda não tem essa plenitude de espírito, nós vamos estar recebendo alguém. A paz vai estar entrando. Então não é que a gente vai estar fazendo favor, não. Pelo contrário, ela é digna daquilo. Ela é merecedora. Ela está trabalhando em nosso favor para um trabalho eterno. Para o melhor trabalho possível, que é o reino de Deus sendo disseminado na nossa casa. E aí que tá falando, não fiquem achando não, para vocês, eles estão ajudando vocês. Não estão ajudando não, você é merecedor daquilo. Então fique nessa casa e fique com Deus. Se tiver que ficar 1 ano lá, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa, fica, porque você é merecedor daquilo. Você está levando o reino de Deus para aquela casa. Ele avança. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Aí aqui eu fiquei meditando a respeito. Comam o que for posto. Será que ele está falando comer tudo? E aí comer tudo, porque assim, pode ser que naquela região tivesse muitos pagãos ali, né? A região de Samaria era muito misturado. E aí o povo judeu tem essa questão alimentar, não come carne disso, não come carne daquilo, tal, não pode, né? Por causa da lei deles. Eu fiquei pensando, será que ele está dizendo, come tudo, o que for posto, comam? E aí eu saí com o sentimento que Jesus está falando para eles, não se preocupem com isso. Até se for carne sacrificada, o que vocês têm que entender? A missão é maior do que a religião. A missão é maior com regras. Se no teu coração o propósito estabelecido é cumprir a missão de um trabalhador do reino dos céus, acabou, cara, fica em paz. Não fica preocupado, olha, carne de porco, olha, não sei o que lá. Na lei dizia que eu não podia fazer isso. Não é, a missão é maior. O que importa é o que está no teu coração. Por que você está ali? Você está com propósito? Você está atento ao propósito? Acabou, pode comer. E aí, quando eu falo aqui comer, a gente vai abrir uma condição muito maior. Não estou dizendo que a gente vai sair aqui se adequando às coisas do mundo para evangelizar o mundo. Não é isso. Mas em determinado momento a gente precisa tomar cuidado para não escandalizar. No livro de Atos, quando a gente estudou, a gente percebeu muito isso. Às vezes eu preciso fazer algo para não escandalizar, tanto num sentido quanto no outro. Paulo teve que circuncidar Timóteo, não porque ele concordava que tinha que ser circunciso para ser salvo, mas para não escandalizar os judeus, circuncisa Timóteo. Da mesma forma quando ele repreende Pedro. Pedro, peraí, cara, você sabe que não tem mais questão de alimento, você está aí porque os judeus chegaram aqui agora, você está fazendo graça com os gentios, não escandaliza. É a mesma forma, é esse escandalizar. Tá? Jesus está falando, a missão é muito maior do que regras. Cuidado para que as regras não atrapalhem a missão. Né? Deu autoridade para eles, versículo 9, cure os doentes e digam para eles, evangelizem, o reino dos céus está próximo. Mas, se a cidade não receber vocês, saiam e digam. Até o pó, a última poeirinha que ficou aqui no meu pé da cidade vai vir contra vocês. Ou seja, profetizem que a justiça de Deus está próxima. E vai haver muito mais tolerância para Sodoma, e a gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, destruição. Muito maior rigor com eles do que com Sodoma e Gomorra. Ou seja, Jesus falando, a mim pertence o julgamento. Não julguem, a mim pertence. E digam isso para eles. O reino dos céus é justiça também. Ele é paz, mas ele é justiça também. Então vai haver muito mais justiça contra vocês do que houve, por exemplo, contra Sodoma. E aí ele avança aqui até falando sobre essa questão de justiça. Então agora versículo 13 a 16 do capítulo 10 de Lucas. A primeira passagem que quem estudou não tinha trecho paralelo. Já em Mateus tem, no capítulo 11, do versículo 20 a 24. Mas a gente vai ler Lucas, né? Que diz, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido de saco e cobrido de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que a vocês. E você, Cafarnaum, será elevado aos céus? Não, você descerá ao Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aqueles que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Olha que coisa interessante, não? Até que a palavra de Deus, então ele abrange, não só fala de Sodoma e Gomorra, ele vai falar até de exemplos de cidades que foram alcançadas. A gente vai falar um pouquinho das obras que eles fizeram aqui na próxima passagem, mas eles
fizeram obras grandes, com o poder do Espírito. Ali foi mostrada a presença de Deus, não foi só um reino falado, foi um reino mostrado. O poder que o reino de Deus tem sobre tudo, inclusive as trevas, né? E Jesus falando, essas cidades que receberam esse poder e não receberam, vão ter um julgamento atenuado, vão ter um julgamento maior do que aquelas cidades que não receberam. Ele faz a menção aqui de Tiro e Sidom, né? E fala, vocês vão ter, e Tiro e Sidom, a gente não pode esquecer que no Antigo Testamento tem bastante profecia contra Tiro e Sidom. Imagina para os israelitas ouvirem isso, nossa, eu vou ver Ezequiel, eu vou ver Isaías, fala um monte de coisa, nós vamos até falar daqui a pouco algumas delas. Imagina tudo que foi dito contra eles lá, o que vai acontecer com eles, vai ser pior que aquilo. Jesus está falando, sabe o que vocês já estudaram, o que vocês judeus sabem o que vai acontecer com Tiro e Sidom, sabe o que vai acontecer? Sabe, vocês que sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Pois é, vocês acham isso ruim? Com vocês vai ser pior. Para aquelas cidades que não receberam vai ser pior. Por quê? Porque não receberam o reino ali manifesto. Manifesto nas obras, manifesto na palavra, mostrando que há realmente aqui algo até tenso. Porque, por exemplo, quando a gente evangeliza alguém e essa pessoa não se arrepende, ela vai ser mais julgada, eu não vou dizer o que, não vou entrar, mas ela vai ter um rigor maior no seu julgamento do que quem não foi. Penso que essa é a mensagem aqui. E imagina, né, gente, às vezes a gente fala do evangelho para pessoas queridas que não recebem, infelizmente o julgamento deles vai ter mais rigor, né? Mas continuando aqui agora do versículo 17 ao versículo 20 do capítulo 10 de Lucas, essa passagem não tem paralelo, né? Diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem nas cabeças das cobras para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Até aqui a palavra de Deus. Então eles voltam, falam das obras, então eles curaram, expulsaram demônios. A gente até comentou disso lá quando falou dos 12 enviados. O poder do Espírito de Deus se revelou por meio da vida deles, mostrando a realidade do reino dos céus. Então não foi só chegado, arrependo, que nem João Batista fazia, arrependam-se, chegado ao reino dos céus. Não. A manifestação do Espírito revelava a chegada do reino dos céus. Por isso que vai haver muito rigor contra eles, porque não foi só uma palavra, foram também ações. O Espírito revelou ali o poder de Deus, né? Por meio da vida deles, através das curas, através das expulsões de demônio e daí por diante. E eles falam isso. E Jesus falando para eles, eu vi Satanás sendo, né, caindo como um relâmpago, até mostrando essa chegada aqui. Eu penso que tem a ver com essas profecias do Antigo Testamento, mostrando que é chegado o reino dos céus, né? Aqui para a terra agora de novo. Se a gente olhar Isaías capítulo 14, depois eu sugiro que vocês dêem uma lida, então capítulo 14 de Isaías, Ezequiel capítulo 28, inclusive Ezequiel fala lá de Tiro e Sidom, fala, né, do julgamento de Tiro e Sidom, né, do julgamento, da condenação de Tiro e Sidom, falando dessa queda de Satanás, mas principalmente quem vive a realidade do reino dos céus não vive mais sobre o poder e a autoridade de Satanás. A autoridade, Satanás hoje, ele é subjugado por aqueles que vivem na realidade do Espírito. Não por nós ou por nossa causa, mas aí ele fala até que em nome de Jesus. Porque todos os demônios se submeteram a eles, porque eles usavam o nome de Jesus. Eles não usavam, né? Porque usar só não adianta, né? Eles tinham a autoridade do nome de Jesus outorgada pelo Espírito Santo. Isso é importante, porque senão a gente vê lá nos filhos de Cefas, no estudo de Atos dos Apóstolos, que só usar o nome de Jesus não adianta nada, né? Porque se usar o nome de Jesus,
sem ter autoridade do Espírito Santo, os demônios vão te humilhar. E eles falam aqui, Jesus fala, eu lhes dei autoridade. Então vocês pisem sobre cobras. Olha de novo o Gênesis 3 lá, né? Jesus pisando na cabeça da cobra. E nós temos essa condição de pisar na cabeça da cobra, né? E teremos todo o poder, nada nos fará dano. E só lembrando aqui, né? Quando a gente pensa nada nos fará dano, dentro daquele propósito que Deus nos tem para cumprir. Digo isso porque você vê, a maioria desses aqui que receberam essa palavra são aqueles que vão sofrer martírio depois. Então nós não estamos falando de coisas físicas aqui, mas o que é seu, a sua recompensa, o seu tesouro ia fazer parte desse reino hoje, vai estar, nada vai te fazer dano. Até, na verdade, sim, não estou dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos autoridade até para esses danos físicos, mas vamos pensar em propósito. Porque, por exemplo, se o propósito que Deus deu pra gente ainda não se cumpriu, pode vir um cara com um revólver na minha cabeça e com uma bala ali espetada querer me matar, não vai matar, porque Deus tem esse controle. Agora, se o propósito da minha vida tiver sido cumprido e a minha morte for produzir um propósito ainda maior, por exemplo, a morte de Jesus produziu algo muito maior, vou ter que morrer. Não sei se dá para entender isso. É esse dano de cumprimento de propósito que nós vamos estar seguros. Mas, indiferente disso, que Jesus fala, olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem ter poder, vocês podem fazer, vocês podem ter tudo. Mas, gente, alegrem-se por um motivo. O nome de vocês está escrito nos céus. Vocês fazem parte agora desse reino. Vocês agora são filhos. Vocês são filhos da luz. Essa é a alegria. Não é porque você expulsa um demônio, não é porque você cura uma pessoa, não é porque agora você tem toda a autoridade, não é porque você tem agora poder sobre os inimigos, mas é porque agora você é filho, você foi reconciliado, você tem o Pai eterno, você conhece o primogênito, você agora faz parte da comunhão da Trindade. Alegre-se, porque ao ter seu nome escrito no céu, você agora é membro. Essa é a maior alegria, e não pelos feitos, mas aquilo que nos é dado agora por meio do relacionamento, né? E aí Jesus, para terminar, agradece. E capítulo 21 a 24 de Lucas, 21 a 24 do capítulo 10 nos diz: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e os cultos e os revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Então ele voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos dos que veem e os olhos que vocês... felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então aqui Jesus termina essa passagem agradecendo ao Pai, porque vem tudo do Pai. E ele exulta no Espírito. Tem vezes que a gente exulta no Espírito, é tão gostoso, é tão maravilhoso. E se Jesus está aqui agradecendo e reconhecendo o Senhor Pai, o Senhor dos céus e da terra. O domínio é todo seu, e o Senhor esconde isso daqueles que se acham grandes e revela para aqueles humildes de coração. Lembra das bem-aventuranças do Sermão do Monte? O Senhor esconde isso dos sábios desse mundo e revela para os humildes que se quebrantam diante do Senhor, aqueles que se entregam, aqueles que se submetem ao Senhor. E a gente falou muito de pequeninos, né, nesses últimos tempos. Os pequeninos são esses que se submetem, que se quebrantam, que se entregam, que entendem que sem a ação de Deus na nossa vida não podem nada. É isso. Já os sábios, soberbos, arrogantes, né, não vão ter isso. Ninguém vai conhecer o Filho
como o Pai conhece, e aqui num sentido amplo, porque eu falo, Jesus é o Filho de Deus, ok, mas o que isso significa? Como também o que significa o nosso Pai hoje, conhecer o Pai, o Senhor dos céus e da terra, a não ser se o Filho, se Jesus não revelar para a gente, e nessa condição que a gente falou, de Deus esconder dos sábios e mostrar para a gente vai conhecendo e o Filho vai revelando e a gente conhecendo o Filho. E aí quando a gente fala que o Filho quiser revelar, porque a expressão de Deus é o Filho, né? A gente conhecendo Jesus como homem, passa a entender quem é Deus e no seu relacionamento com a Trindade. E aí Jesus fala, felizes são os olhos de vocês, porque vocês foram escolhidos. Vocês são um desses pequeninos. E vou dizer uma coisa para vocês. Sabe esses profetas que vocês, né? Moisés, Isaías, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, sabe o rei Davi, sabe Salomão, sabe todos esses que... Sabe Abraão, Jacó, Isaac, sabe? Todos, Noé, eles queriam ter visto isso. Eles queriam ter ouvido disso. O que vocês veem, o que vocês ouvem, foi o mais desejado deles. Abraão devia estar exultando nesse momento aqui, vendo essas coisas com Jesus. Eles queriam ter ouvido. Às vezes a gente olha assim, poxa, como é que deve ter sido viver como Abraão viveu? Olha, deve ter sido bacana, mas ele não tinha um espírito como nós temos hoje. Ele não tinha o que esses apóstolos aqui, esses discípulos, muito mais, porque eles viram Jesus face a face. Mas nós hoje também temos, não tão quanto eles, mas temos mais do que os do Antigo Testamento. Eles devem olhar pra gente, poxa, a gente vai chegar, Abraão, como é que foi você ser amigo de Deus? Eu falei, não sei, como é que foi você viver com Deus dentro de você? Olha a dinâmica. Logicamente que muitos não, né? Todos os profetas tiveram Deus dentro deles, o Espírito os guiou, mas em momentos particulares. Nós hoje temos essa oportunidade direta, todos os dias da nossa vida. Isso é o mais importante. Felizes são vocês. Jesus está falando para eles porque vocês estão vendo, vocês estão ouvindo essas coisas. E eles que falavam por meio de profecias, mas muitas vezes sem entendimento, desejavam ver o que vocês estão vendo e o que está se cumprindo hoje aqui. Então essa é um pouquinho da dinâmica. E felizes somos nós que hoje temos essa oportunidade, temos o Espírito Santo habitando em nós, podendo nos capacitar a ver, a ouvir o Evangelho, a conhecer quem é o Filho cada vez mais, conhecendo o Filho, conhecendo o Pai cada vez mais, e aí podendo tomar posse da realidade do reino dos céus que já chegou para nós. Hoje nós temos a mesma condição que esses mesmos discípulos aqui. Se nos entregarmos como pequeninos na mão de Deus para ser usados por Deus nessa direção, que a gente possa ter esse entendimento e desejo no nosso coração. Amém? Era isso por hoje, gente. Eu vou terminar então orando e a gente nos vemos aí no próximo encontro. Papai, muito obrigado por mais um dia, o Senhor permitir estarmos estudando, que o Senhor possa produzir em nosso coração esse entendimento, que nós possamos saber que fazemos parte hoje do Teu reino, somos filhos e temos no Teu Espírito tudo aquilo que precisamos para cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Por favor, nos direcione no Teu propósito, na Tua vontade, no Teu reino, e que nós possamos cada vez mais entender sobre isso e parecer mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos também por essa semana que possamos, na Tua direção, cumprirmos aquilo que o Senhor nos designar e possamos estar juntos mais uma vez na próxima semana para ver da Tua palavra. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.